Vamos para um destaque internacional agora aqui no Morning Show. Em meio ao recém-aberto processo de impeachment no presidente Donald Trump, disse que esquerdistas radicais estão causando grandes danos aos Estados Unidos. Vamos lá para os detalhes, Paulinha? Estou até abrindo aqui o Twitter para ver se o Trump tweetou mais alguma coisa, porque desde a noite de ontem ele tem feito uma série de tweets para se defender desse processo de impeachment que ainda é inicial. É uma questão complicada porque envolve uma fonte, né, que a gente não sabe exatamente quem é. A gente tem alguns dados que dizem que ele é um agente da CIA. A informação é do New York Times. Ele está sob proteção federal, teme pela sua segurança. Então, essa fonte, que eles chamam de whistleblower, né? Seria o delator, que trouxe... whistleblower. Exatamente, que é quem trouxe aí informações de que, a princípio, dizem que o presidente teria pedido ao presidente da Ucrânia que investigasse o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o seu filho, Joe Biden, que é pré-candidato democrata à Casa Branca para as eleições de 2020. Então, seria um oponente do Trump em 2020, o que caracterizaria a conversa como um pedido de interferência estrangeira na disputa eleitoral dos Estados Unidos. Tem também a história de uma verba que teria sido bloqueada pelos Estados Unidos e talvez tivesse sido usada também, como assim, olha, haverá uma liberação caso ajude. Enfim, é uma conversa que a gente não ouviu ainda, Edgar. A gente sabe de parte dessa conversa que foi divulgada, a gente tem transcrições disso, coisas que foram lidas já, mas ainda existe muito embate do Trump dizer que não foi assim que as coisas aconteceram, que não tem nada ali nessa conversa que possa dar margem para um pedido de impeachment, enquanto os democratas dizem que tem sim, que acreditam muito nessa fonte e até já pediram para que outras fontes, outras pessoas que possam ter conhecimento do que aconteceu nessa conversa venham a público mesmo, porque os dados dessa conversa parece que foram, de certa forma, ocultados. É tudo bastante nebuloso e inicial, Ed, e o Trump tem usado o Twitter para falar sobre isso. Então ele fez esse tweet, esses esquerdistas radicais democratas que não fazem nada, estão causando grandes danos ao nosso país. Eles estão mentindo e trapaceando como nunca antes na história do nosso país, a fim de desestabilizar os Estados Unidos da América e sua próxima eleição em 2020. Eles e a mídia falsa são perigosos e ruins. E aí ele diz o seguinte, como todo americano, mereço conhecer meu acusador, especialmente quando esse acusador representou uma conversa perfeita com o líder estrangeiro de uma maneira totalmente imprecisa e fraudulenta. E aí ele acusa o deputado democrata, que é o Adam Schiff, que é o presidente da Câmara, da comissão da Câmara responsável pelo impeachment, de ter inventado o que ele disse e trazido essa informação ali em Congresso. Ele diz assim, suas mentiras foram feitas de maneira mais flagrante e sinistra já vista na grande Câmara. Ele escreveu e leu coisas terríveis, depois disse que eram da boca do presidente dos Estados Unidos. Quero que Schiff seja interrogado ao mais alto nível por fraude e traição. Além disso, quero conhecer não apenas meu acusador, que apresentou informações de segunda e terceira mão, mas também a pessoa que ilegalmente forneceu essas informações que estavam em grande parte incorretas. Então, quer dizer, ele está bastante insatisfeito e afirmando que é uma caça às bruxas, que não foi assim que as coisas aconteceram, que essa não foi a conversa que ele teve com esse presidente. E até hoje de manhã ele estava tweetando e diz assim, mais uma vez, o presidente da Ucrânia disse que não havia pressão sobre ele por mim, caso encerrado. E aí também tem o dado de uma pesquisa divulgada pela CBS ontem, que mostra que 55% dos americanos é favorável à abertura de um processo de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos. Aí dentro desse número também, 42% disseram que Trump merece sofrer o impeachment por causa desse caso, claro que se confirme. 36% são contra o impeachment, 22% declaram que ainda é cedo para responder. E dentro dessa pesquisa também se detecta que a grande maioria das pessoas que apoiam o impeachment são democratas. 87% dos entrevistados têm uma margem de erro de 2,3. Isso está acontecendo agora, em tempo real. Cada dia um lance, Ed, porque é um processo muito inicial e agora vão começar os interrogatórios, as pessoas vão ser chamadas para falar sobre isso.
é muita coisa ainda para ser apurada, Edgar. É uma guerra retórica, né? Acusações de um lado e de outro. Eu estava acompanhando aqui uma thread postada pela repórter, a Carol Krahenbuhl, do Globo News, acerca de um comentário de um pastor americano, né? O pastor Robert Jeffress, ele diz o seguinte, numa entrevista para Fox News, ela fala assim, ele diz o seguinte, se os democratas forem bem-sucedidos em remover o presidente Donald Trump, né, o que eles não vão, ele coloca aqui, isso vai causar uma guerra civil nos Estados Unidos, uma fratura na nação que jamais será curada. Quer dizer, começa-se ali um embate de retórico ali, e jurídico, porque isso também, o presidente Donald Trump querer saber, isso está com a justiça, né? Se ele está ali mantido em anonimato ou protegido, é porque tem alguma razão. De um lado, de fato, o Donald Trump, como qualquer cidadão, teria o direito de ter conhecimento de quem o está acusando, né? Mas, por outro lado, diante das circunstâncias, ele tem toda uma pressão política em cima e não se sabe o que pode resultar ali, né? Impressões políticas vindas, inclusive, de um presidente com o perfil, né, do presidente Donald Trump. Só alguns comentários, né, sobre a pesquisa. É muito importante a gente pontuar, como a Paulinha esmiuçou aqui pra gente, que a maioria da população ela apoia a investigação, né, não o impeachment em si. E também tem uma particularidade, né, da eleição americana, porque o voto popular lá é por colégio eleitoral. Então não necessariamente a vontade da maioria é que prevalece na eleição mesmo do presidente da República. É um sistema um pouquinho diferente do brasileiro. Foi a democracia americana, né, que inaugurou o Instituto do Impeachment no sistema presidencialista. Isso é um instituto que remonta aí ao parlamento inglês, século XIV. É um negócio super antigo e apesar da palavra ser anglo-saxã, na verdade impeachment é um galicismo, né? Ele vem de impetier, que tem origem latina em impedire, né? Que é prevenir ou literalmente frear com os pés, dar aquela pisada. Né? Então, isso que quer dizer impeachment. Né? Então, é uma forma de controle de excesso e de abuso de poder. E, assim como no Brasil, nos Estados Unidos, o impeachment ele é um processo jurídico-político. Portanto, assim, é necessário que haja uma causa jurídica e, no caso americano, tem que ser um ilícito grave. Né? Existe essa distinção na Constituição americana, ao contrário no Brasil, né, que se fala simplesmente em crime de responsabilidade, mas se trata essencialmente de uma decisão política. No caso americano, assim como no Brasil, é um processo bicameral. Lá você precisa de metade mais um da Câmara, né, que é a House of Representatives, né, que é a maioria simples, e no Senado 2/3. Só que o Senado, na composição atual, ele tem maioria republicana. É muito improvável que se forme essa maioria qualificada de 2/3, a não ser que haja, de fato, um ilícito, além de qualquer outra interpretação possível, um ilícito grave. É mais provável que o Senado freie, como foi o caso, por exemplo, do Bill Clinton, né, aí presidente democrata, no episódio Mônica Lewinsky. Vamos lembrar que lá a polêmica girou em torno da definição da felação como ato sexual. E isso faria o presidente americano incorrer em perjúrio porque declarou que não manteve relação com a sua funcionária, relação íntima. Bom, o objetivo principal dos democratas aqui não é o impeachment. Isso é um objetivo acessório, secundário, seria um efeito colateral bem-vindo para a oposição. O objetivo maior é a narrativa, né? Então é colocar o presidente como um traidor da pátria, como um patrimonialista e desgastar aí a sua imagem, gerando uma certa paranoia conspiratória, né, de um presidente que atua em conluio com forças estrangeiras. Então, eu acho que como o Edgar colocou, é muito mais uma guerra da informação do que qualquer coisa.